A gente sabe que governança corporativa pode ser um verdadeiro labirinto, né? Especialmente quando o assunto é compliance. Hoje, a gente vai mergulhar numa ferramenta de inteligência artificial chamada Audit Query Wise, que foi pensada justamente para trazer um pouco de luz para esse desafio. Vamos entender como é que isso funciona na prática. Para muitas empresas, principalmente aquelas com uma estrutura mais complexa e espalhada por aí, a gestão do compliance pode parecer um beco sem saída. Manter um padrão entre a matriz, as filiais, os vários departamentos é, sem dúvida, um desafio e tanto. E aí, fica aquela pergunta, né? Como é que se garante que todo mundo siga as mesmas regras, as mesmas políticas, os mesmos procedimentos? A verdade é que a falta de um sistema centralizado quase sempre leva a inconsistências, a riscos e a um gasto de tempo e energia enorme com auditorias manuais. É exatamente aqui que entra a proposta de uma solução centralizada. A ideia é bem clara: criar um único ponto de controle, um lugar que dê visibilidade total, trazendo ordem para o caos e transformando a governança em algo finalmente claro e eficiente. Tá, mas o que é exatamente o Audit Query Wise? Bom, é uma plataforma de automação com uma missão bem definida: simplificar, padronizar e monitorar o compliance corporativo em tempo real. Dá para a gente imaginar como se fosse um verdadeiro centro de comando para todas as regras da empresa. A lógica por trás da plataforma é bem direta, bem fácil de entender. A matriz, que é o coração da governança, cadastra todas as fontes normativas, ou seja, políticas, normas, diretrizes. A partir daí, pronto, todas as outras entidades, sejam filiais ou parceiros, seguem esse padrão único. Acabou aquela confusão de qual versão do documento a gente está usando. Mas como é que isso tudo funciona na prática? Vamos dar uma olhada no passo a passo do processo, que é onde a inteligência artificial realmente brilha, automatizando toda a avaliação. O ciclo todo se divide em 4 etapas bem claras. Primeiro, a matriz vai lá e define as regras. Segundo, a filial pega seus próprios documentos e submete para a IA avaliar. Terceiro, e aqui está um ponto bem legal, a IA não só aponta os erros, mas também ajuda a corrigir, dando sugestões. E, por fim, o processo fecha com uma auditoria automatizada, que gera um relatório completo e estruturado. O que eu acho mais interessante nesse processo de análise é como a IA otimiza o nosso foco. Primeiro, ela funciona como um filtro inteligente, sabe? Validando automaticamente tudo aquilo que já está certinho, em total conformidade. Isso já limpa a mesa e deixa o caminho livre para o que realmente importa. Logo em seguida, a ferramenta identifica os itens que estão quase lá, os parcialmente conformes. E isso é super útil, porque direciona a atenção para aqueles pontos que só precisam de uns pequenos ajustes, economizando um tempo precioso. E claro, a IA destaca, sem rodeios, os itens que não estão conformes. Com isso, as equipes sabem exatamente onde está o problema e podem concentrar todos os esforços para corrigir o que é mais crítico. Ainda por cima, recebendo sugestões de melhoria para cada um desses pontos. Agora vamos avançar um pouco e ver o benefício final disso tudo, principalmente para a alta gestão. Com esse processo todo automatizado, a governança deixa de ser aquela coisa reativa de apagar incêndio e passa a ser totalmente orientada por dados e em tempo real. O resultado prático disso é um dashboard de gestão centralizado. Já pensou ter, numa única tela, a visão completa de ponta a ponta do status de compliance da organização inteira? Isso permite tomar decisões muito mais rápidas e, o mais importante, muito mais seguras. E o que esse dashboard mostra, afinal? Indicadores-chave. Coisas como o nível de maturidade de cada entidade, o percentual de aderência geral às políticas, a evolução da conformidade com o tempo e até um ranking de performance. O pulo do gato é esse: transformar documentos estáticos em inteligência de gestão de verdade. Um ranking de performance como este, por exemplo, é uma ferramenta poderosíssima. Ele não só ajuda a identificar quem talvez precise de mais apoio, mas também permite reconhecer e replicar as boas práticas das entidades que estão mandando bem em toda a organização. Já um gráfico assim nos dá uma visão macro, sabe? Um verdadeiro termômetro da saúde do compliance da empresa como um todo. É aquele tipo de informação que um gestor precisa para ter uma noção rápida e precisa da situação geral, sem precisar cavar em 1000 relatórios. Mas é claro que, ao usar inteligência artificial para decisões tão importantes, surge aquela questão fundamental: dá para confiar nela? A plataforma responde a isso com uma estrutura super robusta de governança para os seus próprios algoritmos. A base dessa confiança toda está na integração com o IBM Watson Governance.
Isso é o que garante que o processo todo siga padrões internacionais de transparência. Ou seja, cada decisão da IA pode ser explicada e auditada, em vez de ser uma caixa preta. E essas garantias são bem concretas, viu? A gente está falando de rastreabilidade completa para saber por que a IA tomou cada decisão, transparência sobre os modelos que estão sendo usados, monitoramento contínuo de riscos e um controle que assegura a conformidade com leis importantes como a LGPD e outras normas internacionais. Chegando então na nossa conclusão, o que tudo isso realmente representa? Basicamente, uma mudança de paradigma, uma nova forma de enxergar como as auditorias e a governança são conduzidas. No fundo, o que a gente vê é uma troca muito valiosa. A automação inteligente assume os processos manuais, repetitivos, cansativos e libera as equipes para se concentrarem no que realmente importa, tomar decisões estratégicas com base em dados confiáveis. E para a gente fechar, fica uma reflexão. Com a complexidade regulatória só aumentando, será que a governança da sua organização está mesmo preparada para um futuro que, inevitavelmente, vai ser cada vez mais orientado por dados e por inteligência artificial? Fica aí a questão para a gente pensar. Até a próxima!